O fato de passar por uma cirurgia cardíaca causa insegurança em muitas pessoas, principalmente pela possibilidade de o organismo reagir mal ao processo invasivo e sofrer complicações. Um dos procedimentos mais complicados é a substituição de válvula aórtica doente por uma prótese, em que o risco de morte pode chegar a 40%. O Pesquisa e Ação de hoje recebe o Dr. Diego Gaia, cirurgião cardíaco e professor da Universidade Federal de São Paulo e autor da tese de doutorado que estudou um novo modelo de prótese aórtica. Olá, doutor. Olá, Thiago, tudo bom? Doutor, antes de nós nos aprofundarmos na sua tese e na prótese, explica para os nossos telespectadores qual grupo corre o risco de ter problema na válvula aórtica. O principal grupo que corre risco de ter problemas da válvula aórtica, que são problemas de dificuldade de abertura ou de fechamento dessa válvula, são os idosos, principalmente os indivíduos acima dos 70, 75 anos, que por natureza e pela idade são indivíduos de alto risco para o procedimento convencional, para uma cirurgia convencional. E qual é a principal função da válvula aórtica? A função da válvula aórtica é fazer com que o sangue caminhe só em uma direção. Então o sangue sai do coração, essa válvula abre para que o sangue saia do coração e ela se fecha para impedir que o sangue retorne para o coração, é manter o sangue sempre no mesmo sentido, essa é a função da válvula. E qualquer pessoa que tenha algum problema nessa válvula aórtica pode passar por esse procedimento? Pelo procedimento novo, não. Para ir para esse procedimento novo, precisa ser um paciente com um defeito da válvula de dificuldade de abertura, o que a gente chama de estenose aórtica, e precisa ter um alto risco para a cirurgia convencional, que é um procedimento muito bem estabelecido, que já é realizado há muitos anos, há mais de 40 anos. Então, os indivíduos de baixo risco vão para a cirurgia convencional. Os de alto risco, que muitas vezes não iam para nenhum tipo de cirurgia, ficavam em tratamento clínico, só tomando remédios, apesar desse tratamento ser inefetivo no longo prazo. Hoje tem mais essa alternativa, que é esse implante através de cateterismo de uma nova válvula. Eu acho legal a gente tentar comparar os dois, o modelo mais convencional e o novo modelo, mas seria interessante se você explicasse para a gente, tem até uma animação aqui que o doutor trouxe, que o senhor explicasse para a gente qual o processo, como é feita essa cirurgia. Eu acho que o vídeo explica direitinho, quando você... Vou te explicar. Na cirurgia convencional, antes de mostrar a cirurgia alternativa, o indivíduo precisa ter o seu osso aqui do peito cerrado, para a gente conseguir chegar no coração, e conectar o indivíduo numa máquina chamada coração-pulmão, que desvia o sangue do doente do coração, para que o coração fique sem sangue, a gente possa abrir o coração, tirar a válvula com defeito e costurar uma nova válvula, uma prótese no lugar. Na cirurgia alternativa, funciona muito diferente. A gente não precisa abrir o peito do paciente e não precisa conectar o indivíduo na máquina coração-pulmão. Dessa maneira. Então, o que acontece? A gente faz um pequeno corte do lado esquerdo do coração para conseguir chegar na ponta do coração. Com uma agulha fininha, a gente punciona o coração, faz um furinho e passa um fio que vai guiar todas as manobras. Guia esse balão, que ao ser insuflado, abre essa válvula que estava emperrada, estava com defeito. Por esse mesmo guia, um catéter, que é um canudinho, mais ou menos do tamanho de uma caneta, leva uma válvula que foi amassada em cima de um balão, e quando esse balão se insufla, uma nova válvula se arma sobre a doente, substituindo a doente por uma válvula nova, sem precisar, novamente, abrir o peito ou parar o coração ou conectar na máquina coração-pulmão. E, doutor, essa prótese foi uma ideia sua durante a faculdade? Como surgiu a ideia de criar essa prótese? Essa prótese veio da ideia de um grupo de pessoas que trabalham juntas há muitos anos, chamado de Heart Team, o time do coração. Então, nós somos liderados pelo professor Enio Búfalo, pelo professor Honório Palma, e existia o problema, que eram esses doentes graves, que tinham um alto risco de morrer na cirurgia, e nós já tínhamos a experiência de colocar próteses pela perna dos doentes para tratar os aneurismas, com essa estrutura metálica. Então, juntamos a ideia da prótese convencional com a prótese dos aneurismas e construímos essa prótese numa parceria da iniciativa privada, de uma empresa de produtos médicos, da universidade e da FAPESP, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E a conjunção dessas três estruturas na universidade permitiu a criação dessa prótese. Ela foi inicialmente elaborada num laboratório de pesquisa, testada em máquinas que imitam o fluxo sanguíneo. Depois, elas foram testadas em animais de experimentação. E depois do sucesso nos animais de experimentação, elas foram para a fase clínica, que são
o implante nas pessoas, né, nos Eu doentes. imagino a adrenalina, né? Você desenvolver uma prótese dessa, a adrenalina de fazer no primeiro ser humano. Você lembra dessa? Lembro bem. A gente conhece esses doentes todos pelo nome, né? São doentes que vêm muitas vezes no consultório para avaliação. Todos os participantes desse time do coração opinam, julgam se é um caso adequado. Então, o primeiro paciente tem 2 anos e pouco de implante. Todos estão indo muito bem. É claro que é um procedimento que tem complicações, mas muito menores do que se esses pacientes fossem para um procedimento convencional. E quantos pacientes vocês já implantaram? 57. 57. Até o momento, 57 doentes. Doutor, nós estamos falando bastante sobre a prótese. Você trouxe, né, ela aqui para a gente dar uma olhada? A prótese. Eu trouxe sim. Dá para ver se vocês conseguem ver, ela é uma estrutura de aço inoxidável, com um polimento chamado de eletrocorrosão, para ela ficar bem lisinha e evitar com que componentes do sangue grudem na prótese. E a parte de dentro, que é a prótese propriamente dita, a válvula em si, é feita de um tecido chamado pericárdio bovino, que é um tecido que reveste o coração do boi. É um tecido já utilizado em medicina para uma série de aplicações e aqui está costurado, está montado para formar uma válvula. E o aço inoxidável não sofre tanta rejeição? Não sofre rejeição, a prótese não causa rejeição. Né? A estimativa é que uma prótese como essa dure de 15 a 20 anos dentro de um paciente, que é a mesma coisa do que dura uma prótese biológica colocada pela cirurgia convencional. E essa prótese desenvolvida por vocês, para arrumar, né, a válvula aórtica, ela é a única aqui no Brasil? Existem outras? É a única no mundo? Não, ela não é a única no mundo. Existem 2 próteses aprovadas no mundo de fabricação europeia. As 2 já estão aprovadas no mercado nacional, custam em torno de R$100 mil cada uma. Essa prótese é a única nacional. É claro que de uma prótese para outra existem pequenas diferenças com relação à estrutura, que são até segredos industriais. Aí cada fabricante não conta todos os seus artifícios. E a gente espera que essa prótese possa custar muito menos, pelo menos metade do que custa importada, podendo favorecer um número muito maior de pacientes do que um custo tão alto como a prótese. E aqui no Brasil, alguma dessas próteses tem autorização da Anvisa para poder... As 2 próteses importadas já têm autorização da Anvisa para serem comercializadas e a nossa está na agência aguardando autorização. Doutor, qual é o tempo médio de uma cirurgia para a colocação da prótese? 40, 50 minutos de cirurgia para esse procedimento alternativo. Uma cirurgia convencional, num doente como esse, que a gente aplica prótese, doente de alto risco, 4, 5, às vezes 6 horas de cirurgia. Então, um procedimento muito mais curto. E o tempo de recuperação também, provavelmente, é mais curto, né? Infinitamente mais curto. Uma cirurgia convencional, para que o paciente volte a fazer todas as suas atividades habituais, voltar a cozinhar, voltar a dirigir, andar de bicicleta, 2 a 3 meses. Com esse procedimento, em torno de 15, 20 dias, o doente volta a fazer tudo. E o tempo de internação no hospital também é menor, alguns dias a menos. Tudo isso porque a cirurgia em si ela é menos invasiva, né? Exatamente pelo que você falou, de não ter que cortar Não tem o corte, não precisa serrar o osso, não precisa conectar na máquina coração-pulmão. E aqui no Brasil, você já tem alguma estimativa de quanto deve custar essa prótese? Provavelmente metade das importadas, deve ser algo em torno de R$50 mil. A gente não tem um número preciso porque não tem aprovação da Anvisa. Essas pessoas, né, que vocês já operaram, como foi assim o processo? Elas tiveram que pagar por essa prótese? Como que foi feito? Por ser uma prótese ainda experimental, ela está dentro de um projeto de pesquisa. Então, todos os doentes não pagam pelo procedimento, não pagam pela prótese. A prótese é uma doação da empresa e da universidade, justamente para essas pessoas concordarem em serem voluntários para um procedimento que não se tem ainda uma certeza absoluta do seu sucesso no longo prazo. Os resultados até o momento são muito bons, mas ainda em fase clínica não há custo para os pacientes. Vocês tiveram apoio do SUS ou de alguma linha de financiamento para construir a prótese, enfim? Sim, claro. O SUS apoia o procedimento porque o procedimento é realizado dentro de um hospital federal, de um hospital universitário. Mas o financiamento monetário do projeto foi feito pela iniciativa privada e pela FAPESP, pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O custo estimado até o momento da prótese é perto de R$2 milhões de reais de investimento para o desenvolvimento. E como foi feito o recrutamento dessas pessoas que passaram pela cirurgia? Tem caminhos diferentes. Um caminho são os doentes que já são acompanhados na universidade e que são avaliados, se julgam que eles são doentes de alto risco e vêm para avaliação do Heart Team, do grupo do coração.
e o outro são médicos do país inteiro que têm um paciente, nos contactam e encaminham o doente para a possibilidade desse tipo de procedimento. São esses dois caminhos. E vocês, do Heart Team, né, a equipe do coração, vocês já preparam outros médicos para poder fazer essa cirurgia também? Como que é feito esse processo? Já, alguns médicos já estão sendo treinados e a ideia é um programa de tutoramento. Então, o médico vem, acompanha alguns procedimentos na universidade, é treinado na tecnologia dos catéteres, das próteses. Depois, um dos cirurgiões da equipe do Heart Team, do time do coração, vai ao hospital do médico para verificar as condições locais, realizar alguns procedimentos com esse médico e quando ele está treinado, está habilitado, aí ele é liberado para realizar os procedimentos por conta própria. Hoje, quantas pessoas mais ou menos fazem parte dessa equipe? O time de produção da prótese tem mais de 40 pessoas, entre engenheiros, biomédicos, estaticistas, mas os cirurgiões que operam normalmente são 1 ou 2 anestesistas, 3 ou 4 cirurgiões, um hemodinamicista, um técnico que controla a máquina coração-pulmão, que fica preparada para qualquer eventualidade, além dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, todo o pessoal paramédico que auxilia no procedimento. Você disse que vocês tiveram apoio da iniciativa privada. Como foi essa captação de recursos? Vocês já tinham a ideia em mente, já tinham planejado, por exemplo, vídeo, alguma coisa nesse sentido para poder conseguir captar esses recursos? A iniciativa privada, essa empresa que trabalhou com a gente, a Braille Biomédica, já é um parceiro da universidade há muitos anos, na tecnologia de produção de stents, de tratamento dos aneurismas. Então, isso é uma continuidade de uma parceria que já existia e que não parou aqui. Nós já temos outras próteses em experimento animal para outras partes do coração, não só para a válvula aórtica, para a válvula mitral, para a válvula tricúspide. Então, num futuro breve, teremos novidades por aí. O Pesquisa e Ação faz uma rápida pausa e volta em instantes. Voltamos com o Pesquisa e Ação e o tema de hoje é o novo modelo de prótese aórtica, que foi desenvolvido através da tese de doutorado do Dr. Diego Gaia, cirurgião cardíaco e professor da Universidade Federal de São Paulo, e o nosso convidado do programa de hoje. Doutor, existe alguma estatística em relação a essa cirurgia? Existe sim, Thiago. Todo doente que vai para uma cirurgia cardíaca, por exemplo, uma troca de válvula aórtica, ele ganha uma nota que é o risco estimado dele morrer nesse procedimento. A gente chama de score de risco. Esses doentes que foram selecionados para esse procedimento tinham um score de risco aproximado, médio, ou seja, a chance deles morrerem na cirurgia de mais ou menos 40%, 50%. Ou seja, 10 doentes, 5 morreriam se fossem para o procedimento convencional. Com essa tecnologia, a mortalidade deles está em torno de 10%, ou seja, a gente sai de 50% de risco para 10%, que, do nosso ponto de vista, é uma grande conquista para esses doentes. E, além da mortalidade, tem algum outro risco que esses pacientes possam sofrer? Existe. O procedimento não é um procedimento mágico. As complicações existem, mas são muito menores do que na cirurgia convencional. Eles podem ter uma pneumonia, por exemplo, na recuperação da cirurgia, ter derrame, ter insuficiência renal, que é a dificuldade do rim funcionar adequadamente, podem precisar de marca-passo. Então, esses problemas são os principais que podem acontecer durante a evolução desses doentes. Portanto, a recuperação não acaba a hora que a cirurgia vai bem, só acaba a hora que o doente vai de alta do hospital, pega a sua malinha e vai para casa e volta para sua família. Isso precisa ser considerado. E ele saiu do hospital, acabou a cirurgia, passou o tempo no hospital, foi para casa. Ele precisa passar por algum acompanhamento e de quanto em quanto tempo no hospital? Como é o pós-operatório? O pós-operatório é relativamente tranquilo, mas precisa de uma vigilância muito próxima. Todo doente que vai para uma cirurgia do coração precisa voltar com o seu médico para checar os remédios e principalmente realizar o que a gente chama de ecocardiograma, que é um ultrassom do coração que vai avaliar o funcionamento dessa válvula. Se ela está abrindo e fechando adequadamente,
se ela está no mesmo formato que precisa estar no implante durante a cirurgia. Então, na primeira semana o doente volta, com 15 dias ele volta de novo, com um mês ele volta de novo, com 2 meses, 6 meses, 1 ano, e aí para frente, todo ano ele precisa repetir os exames de acompanhamento. Então, é uma vigilância bastante cuidadosa, principalmente no início, que a gente precisa ter certeza se a prótese está funcionando adequadamente nesses pacientes. E a motivação, o que motiva, assim, pode ser genética, algum cuidado que o doente, no caso, não teve durante a vida? Tem alguma estatística sobre isso também? Não existe essa resposta, Tiago, ainda de que doente que vai ter e quem não vai ter estenose aórtica. O que se sabe é que quanto mais idoso, maior a chance de calcificar a válvula, ou seja, ela endurecer, não abrir direito e ter estenose aórtica. Acima dos 75, perto dos 80 anos, quase 10% da população tem estenose aórtica, é importante. E às vezes nem sabe que tem. Vai no médico, descobre que tem um sopro, a hora que vai investigar tem essa doença chamada estenose aórtica. Mas é uma doença basicamente do idoso. O jovem pode ter, mas numa frequência muito menor. Então a gente pode dizer que o que causa, né, a estenose aórtica é o processo de envelhecimento. É o envelhecimento. E a população, não só brasileira, como do mundo todo, está envelhecendo. Então, provavelmente, nos próximos anos, cada vez mais gente vai ter estenose aórtica e vai ter outros problemas de saúde e ser uma paciente, um doente de alto risco para uma cirurgia tradicional. Como tem sido a aceitação das pessoas, né? Principalmente os seus colegas de profissão? Você já conversou, já teve algum o feedback que a gente chama, né, dos profissionais que já têm mais tempo na área, enfim? Cada vez mais médicos têm confiado no procedimento e encaminhado os seus doentes para esse tipo de tecnologia. E os doentes ficam muito contentes, é claro, né, de não precisarem serrar o meio do peito, se recuperarem mais rápido, voltarem a caminhar, a atividade física. O que acontece muitas vezes é que esse doente ele está muito limitado, ele sente muita falta de ar, dor no peito, desmaia. Então, não é frequente o doente 15 dias depois voltar e falar: doutora, minha vida mudou, porque agora eu consigo voltar a ir à feira, eu consigo ir ao supermercado, eu consigo fazer minha aula de hidroginástica, que ele não fazia. Não conseguia, às vezes, sair da cama com falta de ar e dor no peito, pela estenose aórtica. A qualidade de vida muda muito. Você chegou a ter algum caso de falecimento entre os seus? Sim, quase em torno de 10% a taxa de óbito. Então, dos 57, nós temos alguns doentes que faleceram. Eles não no procedimento, nós tivemos um caso de óbito, mas eles falecem de outras complicações. Então, é um idoso que está acamado, tem que enfrentar o pós-operatório na UTI, acaba tendo uma pneumonia ou uma insuficiência renal, e morre não do procedimento, mas de complicações relacionadas ao procedimento. Doutor, nós falamos da prótese, né? Mostramos a prótese. Você trouxe outro vídeo aqui que mostra, né, como é preparada, né, a prótese para a cirurgia. Você pode explicar para a gente aqui? O que acontece? A prótese ela vem, como a gente viu, expandida, montada. E ela precisa vir assim, porque ela vem numa solução de preservação, que é um líquido, que se ela vier amassada, ela não funciona mais. Então, ela só pode ser amassada por um breve período de tempo. Então, a gente precisou desenvolver esse dispositivo que a gente chama de crimpador, que parece uma máquina fotográfica, o diafragma de uma máquina fotográfica. Então, tem uma alavanca, quando essa alavanca é puxada, a prótese é amassada, comprimida em cima desse catéter balão, como a gente viu na animação anteriormente. Então, aqui é esse diafragma amassando essa prótese. Depois que ela está amassada, como a gente pode ver aqui, ela fica pequenininha, muito menor do que ela está aqui. Na mostra. Isso é um exemplo de uma cirurgia experimental, de um animal de experimentação. Então, o balão está sendo insuflado e a prótese vai armando junto com o balão e vai retomando a forma original. Aqui o balão está bem insuflado já, com bastante soro dentro dele. E aqui a prótese ficou armada na posição que ela precisa. Aqui são os folhetos dela armados, ela aberta. Quando a gente joga soro, imitando o sangue, tentando voltar, você vai ver que esses folhetos, esses pedaços da prótese, eles se aproximam e a prótese fica fechadinha. E é assim que ela funciona. Legal. Algum paciente já teve rejeição dessa prótese? Não, ninguém tem rejeição dessa prótese por alguns motivos. Os materiais que são usados na confecção dessa válvula são materiais que já eram utilizados em outros dispositivos médicos, estentes de aorta, em válvulas convencionais. O grande pulo do gato foi conseguir
dar uma forma diferente para esses materiais para que eles pudessem ser comprimidos e colocados dentro de um catéter. Então, a gente não tem rejeição. Por que eu digo que a prótese dura em torno de 15, 20 anos, 10 anos? Porque o pericárdio bovino, que é o material que é construído a válvula, ele tem uma durabilidade dentro do corpo humano. Então, ele vai calcificando sozinho. Quanto mais idoso o paciente, mais tempo dura. Então, se eu colocar em você uma prótese pericárdio, ela vai durar menos do que se eu colocar em alguém de 80 anos, por uma questão de metabolismo do idoso e metabolismo do jovem. Quais são os equipamentos, né, que precisa ter na sala de cirurgia para que aconteça? A sala de cirurgia para fazer esse tipo de procedimento é uma sala diferente da sala convencional. É uma sala que nós chamamos de sala híbrida. Então, a gente tem a mesa de cirurgia, a gente tem o aparelho de anestesia e a gente tem principalmente duas coisas que não podem faltar. Uma delas é um raio-x especial, que faz com que a gente consiga enxergar dentro do paciente com o paciente fechado. Então, toda a manobra de colocar a válvula dentro do doente, abrir o balão, fechar o balão, saber se ela ficou boa, é feita sob visão de raio-x. E um outro aparelho que é fundamental é o ecocardiograma, que é um ultrassom do coração. Existe uma sonda, que é um aparelho especial que entra pela boca do doente, e vai lá bem pertinho do coração e consegue criar imagens do coração em movimento. Então, a gente consegue enxergar o fluxo do sangue passando, consegue ver a abertura da válvula, o fechamento. Então, o implante e o controle de qualidade para saber se ficou bom é feito com esses aparelhos que precisam estar dentro da sala cirúrgica. Hoje em dia, com toda essa facilidade, por que um paciente que passa por esse problema, né, optaria por uma cirurgia convencional e não essa nova proposta por você na sua tese? Na verdade, ir para uma cirurgia convencional e para uma cirurgia alternativa não é uma escolha do paciente. Se eu oferecesse para você quer cortar o seu peito no meio, ou você quer fazer um furinho do lado, todo mundo vai querer. A dúvida é exatamente essa, né? Porque todo mundo vai querer optar por essa. Todo mundo iria querer. Só que essa é uma prótese nova. Ela não tem 10, 15, 20 anos de evolução para a gente saber como é que ela vai se comportar. Então, eu não posso pegar um paciente jovem, que eu sei que ele tem um risco baixo na cirurgia, que eu sei como ele vai se comportar nos próximos 15, 20, 30 anos, e expor ele a um risco por uma incisão menor. Isso não pode acontecer. Isso, no momento, é para doente de alto risco, que normalmente é um doente acima dos 70, dos 80 anos de idade. No futuro, talvez no futuro próximo, daqui a 5, 6, 10 anos, esse procedimento pode ser um procedimento habitual para todos os doentes, porque daí nós vamos ter certeza que a válvula funciona bem. Então, eu não vou estar oferecendo nenhum risco adicional para ninguém, uma questão ética. Nós falamos que o grande motivo, né, desse problema é o envelhecimento, né? E alguns jovens podem apresentar problema na válvula aórtica. Por quê? No caso deles, assim, o que motiva? Tem duas doenças que causam estenose aórtica no jovem. A primeira delas se chama febre reumática. É uma doença causada por infecções repetidas de garganta na infância e que pode calcificar as válvulas do coração. É claro que essa doença vem diminuindo. Com o sistema de saúde melhorando no nosso país, cada vez menos gente tem febre reumática. Mas ainda se encontra doente com 40, 50 anos que teve o reumatismo, a febre reumática na infância e chegou nessa idade e precisa trocar a válvula do coração. Se esses doentes têm muitos outros problemas de saúde, já operaram 4 vezes do coração, por exemplo, tem problema no pulmão, no rim, tem algum problema no sangue, algum distúrbio da coagulação, ele pode ser um candidato para essa técnica. Mas se não, ele vai para a cirurgia convencional. E um outro problema é a estenose aórtica congênita, que é aquela que nasceu com o doente. O doente nasceu já com problema no coração. E, com o passar dos anos, essa válvula vai calcificando muito antes do que o habitual, porque ela já nasceu num formato não habitual. Então, ela não se comporta bem dentro do sangue. Doutor, existe alguma polêmica no mundo acadêmico sobre essa nova prótese? Existe, claro que existe. Uma série de pessoas acham que a cirurgia convencional tem um risco baixo e que pode ser, inclusive, comparável ao risco dessa cirurgia, que não vale a pena encaminhar um doente para uma prótese que a gente não sabe exatamente o resultado daqui a alguns anos. Essa é a primeira polêmica. A segunda polêmica com relação a essa prótese é quem realmente é um doente grave ou quem não é.
A gente costuma usar 2 fotografias quando vamos explicar esse tipo de conceito, que chama de frailty. É fácil dizer, se a gente pegar 2 pessoas de 80 anos na fila do banco e você olhar, tem um velhinho que parece assim muito frágil, que está de bengala, não consegue fazer as coisas direito, está com a memória ruim. E tem outro, por exemplo, que tem 80 anos, mas parece que tem 60. A gente brinca, né? Tem 80 com cara de 60. Isso é um conceito de frailty, que é muito difícil medir. E isso precisa ser levado em conta quando a gente indica. E esse julgamento é clínico, é de quem vai operar o doente, do cardiologista do doente, até da família, de dizer, doutor, ele até um mês atrás fazia tudo. Ou então, não, ele já era acamado, ele não faz nada, já teve um AVC. Então, a polêmica da indicação ainda é muito grande. Quem realmente precisa e deve ser operado. Isso é bom senso. Por isso, o Heart Team precisa estar presente, porque várias pessoas dão opinião. E é só ao longo do tempo mesmo, Só né? ao longo do tempo. Doutor, agora para encerrar, quando essa prótese, existe alguma estimativa de quando essa prótese vai chegar ao Brasil em larga escala? Existe. Provavelmente nos próximos meses vai existir a aprovação da Anvisa, toda a documentação já foi enviada para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E ela estando aprovada, aí sim, ela vai poder ser realizada em qualquer hospital que tenha os recursos da sala híbrida, tem um time treinado para isso, obviamente. A gente espera que a gente possa tratar muitos doentes com essa técnica e muita gente possa ser beneficiada. Bom, chegamos ao final de mais um Pesquisa e Ação, que hoje recebeu o Dr. Diego Gaia, cirurgião cardíaco e professor da Universidade Federal de São Paulo e autor da tese de doutorado que criou um novo modelo de prótese aórtica. Muito obrigado, doutor, pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço em nome da universidade. E boa sorte. Obrigado. Nós nos vemos na próxima. Muito obrigado.